Lucas capítulo 2, versos 1 ao 7. Diz assim então a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, pedimos, ó Deus, a Tua ação sobre nós nessa hora, para entendermos bem a Tua palavra e que o ensino dela possa ser aplicado ao nosso coração. Possamos, ó Deus, crer nela e também viver de acordo com o que ela nos ensina. Pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos retomar a série de exposições no Evangelho de Lucas. Como nós já tivemos as exposições no primeiro capítulo, hoje nós vamos começar o capítulo de número 2, onde trata do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Geralmente nós falamos sobre o nascimento de Jesus na época do Natal, né? Chegando em dezembro a gente já começa a falar sobre o nascimento de Jesus. Mas por que não refletir sobre isto em qualquer época do ano, ou talvez várias vezes durante o ano, não é mesmo? O nascimento de Jesus Cristo é um dos pontos fundamentais da nossa fé. Por isso a gente poderia e deveria falar mais sobre isso, porque é fundamental, faz parte do âmago da nossa fé, o fato de que Cristo veio ao mundo como nós, como um ser humano. A missão de Cristo de salvar o povo de Deus começa na sua concepção. A obra de Cristo não foi feita na cruz exclusivamente. Foi feita na cruz sim, mas ela começou na sua concepção, através do Espírito Santo no ventre de Maria, quando ela era virgem. Ela estava ainda em compromisso com José, noiva de José, mas eles ainda não tinham tido nenhuma relação. Nós vimos no capítulo 1, versos 34 e 35, a concepção do nosso Senhor. Lá nos diz que Maria pergunta ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Foi assim que então começou a obra de Cristo na terra, na concepção por meio do Espírito Santo. O nascimento de Jesus Cristo é tão fundamental para a nossa fé que desde o início esteve presente nas declarações de fé compostas pela igreja. Eu coloquei para nós lermos na liturgia o credo apostólico. Esse é talvez o credo mais antigo. Quando a gente fala credo, é um resumo da fé, aquilo em que se crê. Por isso o nome credo. Eu coloquei para a gente perceber que já nessas primeiras formulações de fé, já havia essa afirmação, que nós cremos em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, ele é o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Isso é fundamental para a nossa fé. Não é em qualquer Jesus ou em qualquer ideia de Jesus que nós cremos nisto que a Bíblia nos relata. Não é possível ser um cristão sem crer que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria.
Aliás, não é possível ser cristão sem crer nas narrativas bíblicas, tais como registradas na palavra de Deus. Quando nos aproximamos da Bíblia, nós estamos nos aproximando, de fato, da palavra de Deus, que é inerrante, que é suficiente, que é autoritativa para a nossa vida. E uma narrativa como essa que nós temos aqui em Lucas é uma narrativa histórica. Não estamos lendo uma fábula inventada para entreter crianças, para despertar bons sentimentos. Não. Estamos lendo uma narrativa histórica, um testemunho de eventos reais, de fatos acontecidos em um determinado tempo e num determinado lugar. O escritor humano deste livro, que nós estamos aqui abordando, foi Lucas. E eu peço a você que acompanhe no início do capítulo 1, ele descrevendo como foi que ele escreveu esse livro. Os primeiros 4 versos desse livro dizem assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, desde o início, Lucas faz questão de dizer que o que ele escreve é fruto de pesquisa, de investigação, de um detalhamento importante para que a nossa fé se baseie, na verdade, em fatos. E é notório ao longo do livro que uma riqueza de detalhes é dada por Lucas, que visam auxiliar o leitor do livro a perceber que tudo isso se deu de fato na história. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias e assim por diante. Ele está localizando em que época isso se deu. Quem eram os líderes políticos naquela região, naqueles dias. No capítulo 5 nós vemos isso também. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Veja a precisão de detalhes. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então, nesses dias, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, etc, etc. Percebe como Lucas tem interesse em localizar, foi nesse ambiente, nesse espaço, nessa época que tudo isso aconteceu, para que a gente tenha plena certeza de que a nossa fé se baseia em eventos históricos. Deus entrou na história. Deus agiu na história. Não veio por meio de sonhos, de visões, mas Deus agiu na história, trazendo então para nós a salvação em Cristo. Atentando então agora ao texto que nós vamos refletir nessa hora, que é Lucas 2, 1 a 7, nos versos 1 e 2 nós temos uma descrição do momento histórico, de um evento político, que foi o censo do Império Romano. Nos versos 3 a 5, vemos que José e Maria se deslocam da Galiléia para Belém da Judéia, por obediência a essa convocação geral do imperador. E nos versos 6 e 7, nós temos aí a descrição do nascimento de Jesus e das condições em que isso se deu. Vamos olhar para cada uma dessas partes com um pouco mais de atenção. Versos 1 e 2 dizem assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. César Augusto era o imperador romano, imperador romano. Portanto, ele tinha todo o poder. O que ele dissesse, o que ele estabelecesse, deveria acontecer.
O Império Romano era muito extenso, né? Muitas regiões foram dominadas e eram governadas por esse imperador. E ele tinha, então, governantes locais, né? Como é citado aqui no verso seguinte, versículo 2, o Quirino, que era governador da Síria, uma região ali em que Israel estava localizada. Então, Lucas ele se refere a esse homem extremamente importante, extremamente conhecido, extremamente poderoso, e diz o que ele fez, um evento político. Ele estabeleceu que deveria haver um censo. O censo, basicamente, é o que nós temos hoje, é a contagem de pessoas. Isso tinha como objetivo a cobrança de impostos, tinha como objetivo ter noção da quantidade de homens que poderiam se envolver, por exemplo, numa empreitada militar para a conquista de outros lugares, enfim. E o censo começou a acontecer, a história conta, em média de 14 em 14 anos, por volta desse tempo aqui, desses primeiros séculos da era cristã. E aqui Lucas diz no versículo 2 que este foi o primeiro recenseamento. O primeiro recenseamento. Existe uma aparente contradição cronológica entre Lucas e o historiador Flávio Joséfo. Eu não quero me aprofundar nesse assunto, talvez seja motivo para um outro estudo, mas o fato é que nessa controvérsia, ou Cristo nasceu antes do censo mencionado, que foi a época de Herodes, né? Ou na época do censo, que seria depois de Herodes. E Mateus diz que foi na época de Herodes que ele nasceu. Então, uma aparente contradição, ainda não está absolutamente clara a resposta disso, mas Lucas se mostra ao longo do Evangelho e também do livro de Atos, muito preciso nos registros históricos que ele faz, nos registros políticos, nos registros geográficos. E isso tem sido provado por diversos estudiosos ao longo desse tempo todo. Então não há razão para nós dizermos que Lucas errou no seu registro. Talvez hoje a gente não tenha, como muitas coisas, né? A gente não tem alguma prova arqueológica, algum fato, algum papiro, alguma coisa que comprove uma correlação com a verdade bíblica, mas para os crentes de verdade, o que a palavra de Deus diz é a verdade. E ao longo do tempo nós temos visto que a arqueologia, os estudos de diversas ciências têm contribuído para comprovar a historicidade, a veracidade do que o registro bíblico já nos traz há tanto tempo. Então não há motivo para a gente duvidar, colocar em xeque, dizer que Lucas errou nesse registro. Mas um ponto que eu quero salientar nesses 2 primeiros versículos é que os poderosos deste mundo contribuem sem saber para o cumprimento dos propósitos de Deus. Veja que César propõe um recenseamento, esse recenseamento é feito por Quirino na região da Síria, e tudo isso provoca o deslocamento, que nós vamos ver na sequência, de José Maria, grávida, para a Judéia, em Belém especificamente, onde vai nascer Jesus. Tudo isso para comprovar ou para cumprir aquilo que Deus já tinha estabelecido muito tempo antes, que era o local onde o nosso Salvador deveria vir ao mundo. Isso não é maravilhoso? Perceber como Deus coordena os fatos, como a mente e o coração dos governantes estão sob o domínio e o controle do Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Os poderosos deste mundo, eles não fazem nada fora daquilo que Deus estabeleceu que eles devem fazer. Eles não têm nenhum domínio, nenhum poder acima do Deus Todo-Poderoso. Eles contribuem para os propósitos de Deus. Até mesmo quando erram. Até mesmo quando fazem escolhas, quando tomam decisões, atitudes
erradas, pecaminosas, eles o fazem por causa da sua natureza pecaminosa, mas isso está dentro da esfera de controle, de soberania de Deus, e Deus usa tudo para a sua glória. Então, isso já serve de aplicação para diversos contextos da nossa vida. Quando pessoas que estão acima de nós, que têm alguma autoridade sobre nós, tomam atitudes que nos influenciam e que à primeira vista para nós é algo ruim, é algo que vai produzir um efeito negativo na nossa vida, nós precisamos lembrar de um texto como esse para perceber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nenhum poderoso deste mundo fará qualquer coisa que seja, senão pela autorização do Deus Todo-Poderoso, e ele nem sabe disso, porque o Senhor age de forma invisível, porque ele é invisível, e ele tem o domínio do coração dos homens. Nos versos 3 a 5, nós vemos aqui que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Os mais céticos da nossa época vão dizer que não era nenhuma obrigação das pessoas se deslocarem de onde estavam para se alistarem numa outra região. O versículo 4 vai dizer que José vai com Maria. Muitos vão dizer que não tinha necessidade das esposas irem, acompanharem seus maridos, especialmente numa condição de gravidez, né? Mas quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda um pouco mais nesses assuntos, a gente vai ver que essa era uma prática comum naqueles dias. Para nós parece um absurdo, né? A gente precisar se deslocar. Por exemplo, se você nasceu lá no Paraná, no censo você precisa ir para lá para se alistar. Hoje, na era da tecnologia, parece um absurdo. Se deslocar com uma mulher ou com crianças, isso para nós parece não tem necessidade, a gente tem uma mentalidade diferente. Mas nesses dias, isso era absolutamente comum. E não só em Israel isso aconteceu, em outras regiões também. Tem manuscritos antigos que comprovam que algo semelhante aconteceu no Egito, por exemplo. Então é absolutamente tranquilo a gente assimilar o que está escrito aqui. Versículo 3, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4, José também subiu da Galileia, uma região ao norte de Israel, da cidade de Nazaré, especificamente, onde eles moravam, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Judéia é uma região ao sul de Israel. Davi, ele é chamada cidade de Davi porque ali Davi conquistou, né? E Belém é aquela cidade de Miqueias que nós lemos, uma cidade pequena, uma vilazinha pequena. Então José ele vai para lá porque ele é descendente de Davi. Ele é da casa e família de Davi. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aí na nossa tradução consta a palavra esposa, mas a palavra grega mais adequada, a tradução mais adequada para a palavra grega seria noiva. Eles ainda certamente não tinham se casado. E eis aí um motivo adicional para ele ter levado Maria. Se ela tivesse ficado onde estava, isso poderia representar perigo para ela, né? Ela poderia não ter a proteção devida. Vocês devem se lembrar daquela narrativa de Mateus, que José, ele, por não querer difamar a sua esposa, ele resolveu fugir. E aí vem o anjo e fala, não, você pode receber a sua esposa, porque o ente, a pessoa que concebeu, que está concebida no seu ventre, foi por meio do Espírito Santo. Então, imagina a pressão social que eles não estavam vivendo. Um casal que não estavam casados ainda, sendo que ela estava grávida, estava prestes a dar à luz, já aos seus 9 meses, barriga que não daria para esconder, né? Eles não estavam casados. Imagina como isso... Hoje, no contexto do mundo, não tem tanto problema assim, mas no contexto da igreja, isso é estranho, né? Imagina naquela época, imagina naquele contexto,
como essas coisas não poderiam soar mal, né? Então ele, para proteger a sua esposa, e provavelmente talvez ele até soubesse da profecia de Miqueias, a gente não sabe, né? Uma conjectura, mas ele então se desloca para Belém com a sua noiva, com aquela com quem ele tem um compromisso de casamento. E para aqueles que acreditam que Maria continuou virgem, né, é óbvio que não, porque há vários textos que explicam que Jesus tinha irmãos e irmãs, né? Então Maria e José tiveram outros filhos após o nascimento de Jesus. Mas há algumas coisas que eu quero destacar aqui nesses versos. Primeiro é que os servos de Deus devem obediência às autoridades quando elas não contrariam a vontade de Deus. Eles poderiam se rebelar, mas não. A fé bíblica, a fé cristã, a fé em Deus, ela não deve produzir revolucionários. A obediência é marca daquele que tem fé cristã, e não a revolta, não a desobediência, a militância, ou qualquer coisa alinhada com um posicionamento confrontador. Isso não significa, obviamente, que nós devemos abaixar as orelhas e obedecer às autoridades civis naquilo que qualquer coisa que eles nos mandarem fazer, nós vamos fazer. Não é isso. O critério é se aquilo que está sendo estabelecido não contraria a vontade de Deus, nós devemos obediência. Nós devemos seguir aquele direcionamento, ainda que a gente não entenda. A gente não sabe o quão claro estava para José e Maria tudo isso. Mas eles, como servos de Deus em primeiro lugar, sabem que Deus está no controle do coração dos governadores, dos poderosos, e, portanto, eles se submetem a fazer algo que traria um desconforto enorme para eles. E a gente vê nessa viagem evidências da humilhação em que Jesus nasceu. Jesus nasceu num lar pobre, sem nenhum recursos, e essa viagem ainda vem trazer mais força a esse sentido de humilhação. Eles têm que caminhar 110 quilômetros por obediência a um imperador pagão. Eles têm que se sujeitar a um homem que não tem nenhum compromisso com Deus e caminhar 110 quilômetros. Mais ainda, eles saem da Galileia, que é a 500 metros do nível do mar, para a Judéia, a 700 metros acima do nível do mar. Ou seja, além de ser 110 quilômetros de extensão a caminhada, ainda tem subida. Para uma mulher grávida, isso certamente não foi nada fácil. Eles saem de Nazaré, na Galileia, uma terra que a Bíblia diz que é uma terra obscura, sem importância, desprezível. Vão para Belém, que o significado de Belém é a casa do pão, e é uma vila pequena, não tem nenhuma projeção. O texto que nós lemos em Miqueias 5:2 diz assim: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Pai da eternidade, nas palavras de Isaías, ele assume a condição de servo, se sujeita a essas condições das mais precárias para poder chegar ao mundo e cumprir a sua missão de salvação. E nos versículos 6 e 7 nós vemos aí que, estando eles ali, já em Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias, ou seja, chegou o dia do nascimento, completou-se o processo de gestação, e o versículo 7 diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito. Ele foi, obviamente, o primeiro que ela deu à luz.
enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A tradução aqui para hospedaria, alguns vão discutir, né? Realmente não é tão simples a gente definir. Pode ser que realmente fosse uma hospedaria, ou seja, um lugar em que se alugavam espaços para passar a noite, mas também poderia ser a residência de um familiar que teria um ambiente ali, um quarto de hóspedes, e a isso também poderia dar-se esse nome, hospedaria, né, no grego. Então a gente não sabe exatamente a condição, o fato é que o versículo diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles. E então ela deu à luz, enfaixou e deitou numa manjedoura. Por não ter um lugar apropriado em que eles pudessem passar a noite, provavelmente foi oferecido a eles um local onde os animais ficavam. Vamos dizer assim, a garagem daquele tempo, né? Porque hoje em dia a gente se desloca de carro e a gente deixa os carros na garagem enquanto nós vamos para o hotel, para o quarto do hotel ou para a casa de alguém, a gente deixa o carro lá na garagem. Naqueles dias os transportes eram feitos por animais, então em todo lugar, nas casas ou numa hospedaria, certamente havia um lugar próprio para os animais ficarem, um lugar onde eles poderiam se alimentar, onde eles poderiam descansar também. Então eles repousam ali, eles param ali. E o versículo 7 diz que ela o enfaixou e deitou numa manjedoura. E a manjedoura, todos devem saber, era um objeto ali onde se colocava um alimento, né, para os animais comerem. Então, um ambiente certamente inadequado para o nascimento de uma criança, né? O que a gente vê aqui é que, em contraste com os poderosos deste mundo, o Filho de Deus vem numa condição humilde. Em contraste, o versículo 1 começa falando de homens dos mais poderosos, e o versículo 7 encerra falando do nascimento daquele que é mais poderoso do que todos, mas que chega numa condição humilde e simples. Se você se lembrar, no capítulo 1, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus foi anunciada como a vinda de um rei. Lá no capítulo 1, versículo 32, Lucas 1, 32, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha aí, ele vai ser rei. 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o finalzinho do versículo 35. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, ele foi anunciado como alguém glorioso, como alguém poderoso, alguém que teria o trono de Davi, seria o rei de Israel. Mas ele nasce num lugar sujo, sem conforto, inadequado. E isso certamente tem muito a nos ensinar a respeito do tipo de reinado que Jesus veio estabelecer. Então, algumas lições em resumo. Primeiro, versículos 1 e 2. O Senhor Deus, através dos poderosos, cumpre seus propósitos no mundo e na nossa vida. Nada foge ao controle de Deus. Deus vai nos mover, vai nos deslocar, vai mudar as condições da nossa vida por meio de decisões daqueles que têm mais poder do que nós. Poder político, poder, enfim, na nossa nação, na nossa cidade. Deus sempre fez assim. Tudo está debaixo do controle soberano de Deus. Sem saber, os poderosos deste mundo cumprem o propósito de Deus em cada detalhe. Segunda lição, dos versos 3 a 5. Os servos de Deus não devem desobedecer às ordens das autoridades se estas não forem contrárias à vontade de Deus.
A gente pode não concordar com os políticos. A gente pode não estar alinhado com a ideologia que eles preconizam. Mas se eles foram colocados naquelas posições, as decisões que eles tomam nos influenciam diretamente. E se nós não formos obrigados a fazer algo que contraria a vontade de Deus revelada na palavra, nós devemos nos deixar guiar por estas coisas. E a última lição, versículos 6 e 7. Muitos não odeiam a Cristo, mas simplesmente estão ocupados demais para recebê-lo. Talvez a maioria das pessoas que a gente conheça não tenha nenhum problema com Jesus. Se você falar de Jesus, a respeito de Jesus com essas pessoas, elas não vão te xingar, não vão te desprezar, talvez vejam até como algo positivo, que pode trazer algum bem para aquele momento na vida delas. Muitos não odeiam a Cristo, mas simplesmente estão ocupados demais para recebê-lo. Como essa hospedaria, como este lugar que não tinha mais lugar para Jesus. Muitos corações estão assim. Estão ocupados demais com os seus afazeres, com os seus próprios projetos. Estão ocupados demais com o objetivo de realizarem os seus próprios sonhos. E não têm tido lugar para o Senhor Jesus. César Augusto, o imperador, e Quirino, o governador da Síria, eram os homens mais poderosos daqueles dias. Eles detinham toda a honra e toda a glória no Império Romano. Eles desfrutavam de todo o conforto, de todo o prazer, de toda a comida que a alma deles desejasse. Tudo o que eles quisessem. Tudo eles poderiam ter. Nessa narrativa que nós acabamos de estudar, porém, Lucas, o escritor, faz questão de nem mesmo mencionar o nome do menino que nasceu em Belém. Nós não vemos aqui o nome de Jesus. Para o mundo, ele era um menino sem nenhuma importância. Ele não teve um lugar adequado para nascer. Não teve um lugar nem mesmo que pertencia a seus pais. Durante a sua vida adulta, ele disse que o Filho do Homem, ele mesmo, não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha um lugar próprio para ele. Um lugar que ele pudesse dizer, isso é meu, no sentido humano, né, da expressão. E na sua morte, incrivelmente, também não tinha lugar para ele. Ele foi posto num sepulcro cedido por alguém. A questão que somos levados a responder, portanto, é essa. A nossa vida tem se mostrado mais compatível com o reino de César ou com o reino de Cristo? Nossas escolhas, nossos sonhos, nosso estilo de vida se parecem mais com o reino de César ou com o reino de Cristo? Nosso coração se inclina para os valores deste mundo. Por isso a gente deseja tanto conforto, a gente deseja estabilidade, a posse de bens materiais, o reconhecimento das pessoas pelas coisas que nós fazemos, porque nós nos inclinamos para os valores deste mundo, servimos a um reino deste mundo. Qual é o nosso reino, irmãos? Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos tentar combinar os valores do reino de César com os valores do reino de Cristo em nossa vida. Devemos optar por quem nós iremos seguir. O tipo de reino que Cristo veio estabelecer ficou claro aqui desde o seu nascimento. Um reino que não busca a glória dos homens, que não visa conquistar a subserviência das pessoas, conquistar pessoas para nos servirem, que não se importa com um conforto terreno, que não tem olhos para riquezas, que não visa a aquisição de bens e a estabilidade financeira.
O reino de Cristo, o reino que Cristo veio estabelecer, é um reino cuja primeira e principal característica é a humildade. Abrir mão de direitos, servir ao invés de ser servido, promover a paz e não a vingança, amar e orar por inimigos, descansar na providência de Deus quanto ao futuro, sem ansiedade, sem grandes preocupações. Tudo isso só é possível a partir de um caráter humilde, de quem entendeu que não deve ter amor próprio, mas que deve viver para a glória do único Deus verdadeiro. E a Ele amar acima de tudo, e também amar ao próximo como naturalmente ama a si mesmo. Qual é o nosso reino? Ou a que tipo de reino nossa vida se mostra mais compatível? Com o de César, Quirino, os poderosos daquela época que desfrutavam de todo conforto, todo prazer, tudo que a alma deles desejasse? Ou o reino de Cristo, caracterizado pela humilhação e pelo sofrimento? Que nós possamos, irmãos, obedecer ao chamado de Jesus quando ele diz que se alguém quer ir após ele, deve negar a si mesmo. Tomar a sua cruz, no sentido de assumir todo o sofrimento decorrente dessa decisão e então segui-lo. Ele disse: se alguém amar a seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar seu marido, seus filhos, suas coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Ele disse ao jovem rico que além daquilo que ele estava fazendo, ele deveria vender tudo o que tinha e então segui-lo. E ali ele abandonou o discipulado, porque tocou na ferida. Ele era extremamente apegado aos seus bens, à sua riqueza. Nós somos chamados ao desprendimento, ao amor por Deus acima de todas as coisas. Jesus disse: quem quer ganhar a vida, deve perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, terá achado. Que Deus nos ajude a viver sob os princípios e valores do reino de Cristo. Amém?